para que serve a imprensa numa democracia estabelecida em algum sistema de governo livre? Justamente para investigar, questionar, denunciar as autoridades. Essa é a principal função de qualquer imprensa: questionar o poder. O que nós estamos observando nos últimos tempos é a modificação da imprensa para um instituto de propaganda do establishment político estabelecido. Notadamente, um establishment político de esquerda ou de extrema esquerda, com uma agenda cada vez mais agressiva, né? Uma agenda não só socialista, mas uma agenda identitária, uma agenda que busca impor mudanças profundas na sociedade, muitas vezes contrárias à opinião, às crenças da maioria da população. Então, o que nós estamos observando é uma imprensa se transformando apenas num órgão de propaganda dos políticos que mantêm o poder, subvertendo a sua própria função social. A internet trouxe a possibilidade das pessoas expressarem as suas próprias ideias e cumprir o papel de cidadãos jornalistas, como colocou recentemente o Elon Musk. E isso atrapalhou esse arranjo de poder, onde os políticos, junto com os jornalistas, entre aspas, profissionais, usam o seu poder para controlar o fluxo de informações e, portanto, controlar politicamente a população ao arrepio, né, da representação política natural saudável. Isso nunca ficou tão evidente quanto agora, em que há no Congresso Nacional um projeto de lei para censurar a internet sob a desculpa de regular as mídias, de controlar a desinformação, de controlar o discurso de ódio. Na verdade, o que se busca é impor uma agenda específica e acabar com a livre expressão de qualquer pessoa que não esteja alinhado a essa agenda ou que esteja aí criticando, né, se opondo ao establishment político, ao estabelecimento aí, de uma elite política que não quer mais saber de ser questionada. Ainda mais, né, num país corrupto, profundamente corrupto, como o Brasil, o que fica evidente, né, pelo atual arranjo de poder. Nesta lei da censura da internet, está previsto o pagamento obrigatório a órgãos da imprensa dita tradicional, da imprensa dita profissional, que viria das grandes empresas que controlam a internet. Segundo os autores dessa proposta, seria uma forma de remunerar o trabalho jornalístico que é feito, e essas empresas usariam, então, explorariam esse trabalho jornalístico sem a devida remuneração. O que é bastante discutível. Mas o ponto é que a lei ainda deixa bem específico, né, que se trata de uma reserva de mercado, porque prevê remuneração, sem estabelecer os detalhes, o que ficaria para um segundo momento, apenas de empresas que já estão operando até 24 meses antes da lei ser aprovada. E qual seria a empresa que seria mais beneficiada com a aprovação dessa medida? Obviamente a Globo, que é a maior empresa de mídia do país, e os outros grandes jornais, as outras grandes empresas de mídia como a Folha. Não por acaso, eles acabaram de lançar aqui um documento de apoio a essa medida, né? Obviamente que vão apoiar, porque cria uma espécie de imposto obrigatório que vai ser colocado contra aí as empresas de internet em benefício desses órgãos de mídia, que hoje nada mais são do que órgãos de propaganda desses políticos que estão caminhando para aprovar essa lei. Ou seja, uma mão lava a outra, né? Seria
esse o pagamento pelo apoio que essa grande imprensa deu ao descondenado durante todo o processo eleitoral, manipulando, mentindo, em favor de um candidato, né, que já foi condenado por corrupção, que está aí claramente apoiando ditaduras, que foi tratado como o candidato da democracia, e o ataque sistemático ao candidato que não estava alinhado a esse projeto de imprensa, né, está aí na Folha de São Paulo. Entidade de jornalismo manifesta apoio à aprovação do PL das fake news, diz a Folha. O texto diz que o jornalismo de interesse público é a principal arma da sociedade para combater a desinformação e define a possibilidade de remuneração dessa atividade pelas plataformas de tecnologia como, abre aspas, um elemento decisivo para a formação de um ecossistema jornalístico amplo, diverso e saudável, capaz de se opor à difusão da desinformação e dos discursos de ódio, né? Ou seja, a gente está vendo a simbiose na prática entre uma elite, né, entre um establishment político podre e essa imprensa, que não é remunerada apenas pelas verbas estatais diretas, multibilionárias, mas agora também pela imposição de uma taxa cobrada das empresas de tecnologia e repassada a essas empresas de mídia numa reserva de mercado, porque novas empresas de mídia não teriam acesso a esses recursos, só aquelas empresas estabelecidas, só as mais antigas. Então, de uma só vez, o projeto busca censurar a internet, acabando com a capacidade de livre expressão, porque vai definir aí sovietes, né, comissões formadas, obviamente, por esquerdistas, que vão definir como é que esse conteúdo que está na internet deve ser censurado. Coloca ainda, né, uma arma na cabeça dessas empresas de tecnologia, dizendo que conteúdos ilegais vão ser responsabilidade dessas empresas, ou seja, já se sabe que o conteúdo ilegal é o conteúdo conservador, né? Ficou claro aí que os órgãos, que as instituições trabalham para criminalizar qualquer pensamento não alinhado à esquerda, o pensamento de direita, e essa empresa então vão ter todo o incentivo do mundo a censurar ainda mais a direita, mais do que já fazem, porque as empresas também têm uma postura de esquerda, usualmente. Então, o que a gente está vendo no Brasil é a consolidação de um sistema de censura, o fim da liberdade de expressão, e, obviamente, sem liberdade de expressão não há democracia, não há nenhum regime livre. É uma condição necessária para a existência de um regime politicamente livre. É a consolidação da ditadura, né? A consolidação de um regime totalitário no Brasil.